Olá, olá, meus queridos, glória a Deus, uma boa noite, uma bênção nós estarmos juntos aqui reunidos nesse discipulado que nós estamos aqui realizando, que são os 318, que é um número profético, porque fala sobre os valentes de Abraão. Quem eram os valentes de Abraão? Aqueles que Deus havia escolhido, porque era um tempo de uma grande guerra que Abraão ali em Gênesis 13 enfrentava. Gênesis 13, 14 relata essa história. E Abraão, ele precisava de um exército fiel que ele confiava ao seu lado. Eram pessoas selecionadas, escolhidas, e o detalhe, eles eram nascidos em casa, ou seja, pessoas que tinham o mesmo DNA espiritual de Abraão e que saíram para a guerra, guerreando as guerras que a visão de Abraão havia determinado. E dessa maneira nasceu então esse projeto desde 2020, que são os 318 valentes apostólicos, que são um exército de elite, uma tropa de Deus escolhida para ir além, para guerrear as guerras, para sair em resgate, para sermos homens e mulheres de confiança do Senhor. Deus te escolheu para isso. Nós estamos aí agora iniciando essa nova etapa, essa nova fase, aí com todos na Zona Leste agora, também na região nordeste do Brasil, da qual a sede Vila Matilde dá essa cobertura. E é uma alegria nós estarmos aqui juntos nessa noite, iniciando esse tempo, é o que eu quero passar nesse período de discipulado que nós vamos fazer a cada um de vocês. Que você realmente possa ter uma dedicação de se esforçar, de anotar a palavra, de praticá-la, de compartilhar, de multiplicar a visão. Nós estamos esse ano poderoso, no ano de Paulo, e há coisas grandiosas do Senhor. Para isso nós temos o quê? Que nos preparar. Como Paulo, que quando ele se converteu, depois ele passou anos sendo formado, anos sendo preparado, e que depois ele fosse enviado ali para as viagens missionárias. Então é a mesma coisa, nós temos que ter um tempo de preparação na palavra para que nós, formados, possamos formar, nós, preparados, possamos preparar pessoas para o Senhor e para o reino, porque o nosso objetivo maior é lutar pelo reino, é trabalhar pelo reino, é levar vidas para o céu e para a eternidade. E há então um propósito espiritual em tudo isso. Então, você não está aqui participando conosco nessa noite aqui simplesmente por obra do acaso, mas saiba que você é um valente apostólico, você é um escolhido do Senhor, que você abra realmente o teu coração para receber a palavra nesse discipulado às quartas-feiras. Bom, eu estava orando e Deus falou muito comigo sobre a vida de Neemias. A palavra de hoje do discipulado é sobre o chamado de Neemias. E aqui, em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler com vocês, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O chamado de Neemias, que tem tudo a ver com a nossa visão, porque a visão renascer é a visão Neemias, foi muito forte e poderoso. E eu estava pensando, meditando sobre o que é o chamado, não é? Muito se fala sobre chamado e nós temos aí as definições e tudo.
Mas eu me lembro que um dia, no ano passado, eu perguntei para o nosso pai, para o apóstolo, qual era o entendimento em uma frase do que seria o chamado. E ele me disse assim, que o chamado é o poder da palavra de Deus que me impulsiona, me tira do meu destino carnal e me coloca no destino espiritual, no plano de Deus que Ele tem traçado para a minha vida. Isso é muito forte e profundo, porque o chamado significa a ação da palavra de Deus em nós, que nos impulsiona, que nos desconecta do nosso destino carnal e nos coloca em um outro destino, em uma outra rota, que é o destino espiritual, ou seja, o plano divino que Deus preparou para a minha vida. Em Salmo 139, Davi diz assim, que no livro de Deus estão escritos todos os nossos dias. Nós vemos, por exemplo, o chamado de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, e Deus fala, antes que você saísse da madre, ou seja, da barriga da tua mãe, eu te consagrei, eu te constituí, eu te chamei, eu te elegi como um profeta. Olha que coisa impressionante. Antes de Jeremias nascer, assim como antes de eu nascer e você nascer, Deus já havia colocado o quê? O poder de um chamado. Deus já havia colocado uma constituição espiritual. Agora, o que acontece? O homem, nós conhecemos a Bíblia, ele nasce em pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Por isso que Jesus veio para morrer, para nos trazer perdão e salvação. Então, o homem, ele nasce de que maneira? Ele nasce com um destino carnal. O que é o destino carnal? É que todo mundo vive, cresce, vai estudar, faz uma faculdade, tem o desejo de se formar em determinada área, ganhar dinheiro, construir uma família, ter filhos, ter uma casa, ter um carro, usar uma boa roupa, enfim, construir um patrimônio e passar a sua vida dessa maneira, como a maioria das pessoas fazem. Agora, isso é um destino humano, é um destino carnal. Agora, o que Deus tem para nós? Deus tem o poder de uma eleição, que é o chamado. Significa que há um destino de Deus que é espiritual. E nós vemos na palavra, vamos citar aqui alguns exemplos. Vamos pegar a vida, por exemplo, de Eliseu. Eliseu, ele tinha um destino carnal. Qual era? Ser agricultor. Estava lá trabalhando no campo. Eu acredito que ele até temia a Deus. E de repente, Elias lança o manto sobre ele e fala, você sabe o que te aconteceu. Naquele momento, o que aconteceu? Naquele momento exato, caiu um manto de unção e foi despertado, como se ligasse na tomada, foi despertado na vida de Eliseu o sentido, o destino espiritual que Deus tinha para ele, que não era ser agricultor, mas era ser um profeta sucessor. Então, Deus o tirou do destino carnal e o colocou em um destino espiritual, chamado de profeta. Da mesma maneira, nós vemos Pedro e os apóstolos. Todos eles tiveram uma experiência com a palavra e com o Senhor, como Pedro, que teve aquela pesca maravilhosa em Lucas 5. E aquilo foi tão impactante que ele deixou os peixes na praia e foi seguir Jesus. E qual o destino carnal? Ser um pescador da Galileia. Qual o destino espiritual? Ser um apóstolo de Jesus Cristo. E a mesma coisa Paulo. O apóstolo Paulo, qual era o seu destino carnal? Ser um fariseu, um religioso, um perseguidor, um cumpridor de leis, e que achava que estava fazendo tudo certo. Mas a luz brilhou, caíram as escamas dos seus olhos, e ele pôde então enxergar para viver um caminho trilhado pelo Senhor, que era o seu destino espiritual, ou seja, o poder do chamado, que é exatamente esta nossa vocação espiritual, esse
essa nossa escolha, que não é humana, mas é uma escolha espiritual. Então o chamado tem a ver com o quê? O chamado tem a ver com nós nos encontrarmos com o nosso propósito espiritual de vida, de nós nos encontrarmos com a nossa vocação espiritual. E nós não podemos abandonar isso, nós não podemos nos dispersar nisso e nem nos esquecer de quem nos chamou, de quem nós somos e qual é o destino, a estrada do destino que nós estamos seguindo. E quando nós olhamos para a vida de Neemias, quem era Neemias? Neemias era um judeu exilado, vivia na corte lá da Pérsia, do rei Artaxerxes. Os judeus, uma grande parte estava escravizada na Pérsia, a outra parte estava em Jerusalém, a cidade estava em ruínas, em miséria. E o que aconteceu? Neemias, ele, por um plano divino, ele ocupou uma posição estratégica, porque ele foi ser copeiro do rei. Era uma posição de honra, era uma posição de respeito que muitos desejavam, principalmente um judeu escravo. Ele ali desfrutava da comunhão com o rei, ele comia a comida do rei, ele tinha acesso ao aposento do rei, ele desfrutava das benesses do palácio, ele era um protegido do rei. Então era tudo humanamente que um homem poderia querer na terra nos dias de Neemias, principalmente a sua posição. Era como se, olha, virei funcionário público, sabe aquela que a pessoa fala, agora tá tudo bem, teu futuro está garantido. Era a vida de Neemias. Só que é tão incrível isso, eu quero que você entenda algo no teu coração hoje. Porque como nasceu o chamado de Neemias? Nós não vemos aqui na palavra um anjo visitando Neemias. Nós não vemos na palavra uma experiência como de Paulo, que a luz brilhou, Jesus falou com ele, ou como Pedro, que de repente Jesus deu uma pesca para ele maravilhosa, ele ficou ali, meu Deus, eu vi um milagre, esse homem eu vou seguir. Ou como Eliseu, que caiu um manto sobre ele de Elias, o grande profeta daqueles dias. Não, o chamado de Neemias foi diferente, porque o chamado nasceu de onde? O chamado de Neemias, algo que Deus já havia antecipadamente preparado para ele viver, mas que ele ainda não vivia, e o chamado colocou no seu destino espiritual. Como nasceu isso? Nasceu de três coisas. Primeiro, o chamado de Neemias nasceu do seu inconformismo, do seu desejo de ver Jerusalém reconstruída, ou seja, o seu inconformismo, porque ele ouve as notícias. Olha, Jerusalém está destruída, o povo está em miséria, o povo está assolado. E nasce no coração dele uma vontade grande de colocar a mão naquelas ruínas e resolver, e reconstruir e ser um instrumento de Deus. Então, o chamado nasceu de inconformismo. Segundo, o chamado de Neemias nasceu do amor que ele tinha por Jerusalém, do amor que ele tinha pela cidade santa, assim como tem que ser o amor que nós devemos ter pela igreja, o amor pelo Senhor, pela sua obra. E, em terceiro lugar, o chamado de Neemias nasceu pela sua compaixão. O amor, compaixão é amar sentindo a dor. A compaixão de Neemias, porque ele ficou sabendo que o povo estava lá em miséria. Olha que coisa incrível. Ele estava tudo bem. A sua vida estava maravilhosa. Ele tinha salário, ele tinha emprego, ele tinha futuro garantido, ele estava do lado do rei. Só que o seu inconformismo, o amor por Jerusalém e a compaixão pelas vidas que lá estavam sofrendo, ou seja, ele se colocou no lugar daquelas pessoas, ele não foi egoísta, ele pensou no próximo, ele foi piedoso, ele estendeu a mão, ele desejava fazer algo por aquele que tinha menos do que ele. Esse amor, as vidas que estavam lá em miséria e ruínas, fizeram com que ele se levantasse. O que fez Neemias, fez brotar o chamado de Neemias, não foi a voz de ninguém, não foi uma experiência direta, mas foi o seu interior liberado, através do inconformismo, do amor e da compaixão.
Então que você hoje medite profundamente no que eu estou te ministrando, porque o chamado de Neemias nasce dessa maneira. E nós precisamos de meditar porque, queridos, olha que incrível, a disposição de Neemias em fazer a obra o colocou em seu propósito espiritual. Que coisa incrível isso. A disposição de Neemias o colocou no seu propósito espiritual, no propósito do seu chamado. E aqui eu não posso me furtar de falar um pouco sobre essência. Deus tem ministrado muito ao meu coração esses dias sobre a essência. A Bíblia fala lá em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E ali então estava o quê? Uma essência da igreja apostólica. Perseverar na visão, na doutrina. E isso é algo que o Espírito Santo falou comigo. A essência da visão apostólica precisa estar preservada dentro de cada um de nós. Eu estava estudando um pouco sobre essência e a palavra essência tem a ver com a natureza. A essência tem a ver com o elemento central de qualquer coisa. A essência significa a característica mais importante de algo. Então pegue, por exemplo, um perfume. Um perfume, ele tem, 90, 95% de composição de álcool e 5, 10%, talvez um pouco diferente, porque eu não sou perfumista, mas uma porção muito menor que é a essência que vai dar o aroma, o cheiro daquele perfume. Então, a menor parte é a essência, significa o elemento central que dá sentido a tudo. E da mesma forma nós temos que ser o bom perfume de Cristo, como Paulo fala. E eu só posso exalar Jesus Cristo se eu viver o meu chamado, se eu estiver no centro da vontade de Deus e se eu tiver dentro de mim preservado a minha essência. Então, tome cuidado, isso é um alerta de Deus que eu quero te dar. Tome cuidado para que você não perca a essência da visão, que você não se perca nos falatórios, nas experiências dos outros, nas fofocas, nos teus traumas, nas tuas deformações pessoais, que nada disso tem o poder de ser maior do que a essência de Deus, a essência do teu chamado, a essência da visão renascer, da visão de um chamado, que é o que Deus tem para nós. Paulo fala em 1 Timóteo 4,14, Paulo alerta Timóteo dizendo, não seja negligente para com o dom que foi colocado sobre a tua vida. E eu faço das palavras de Paulo a minha palavra. Não seja negligente com o teu chamado. Não coloque o teu chamado em uma escala de prioridade em último lugar. Coloque acima de tudo, porque Deus e o chamado estão unidos. Porque não dá para desassociar Deus do chamado. Deus e o chamado é uma coisa só. Então, toma cuidado para que você não inverta prioridades, que você não mude no meio do caminho. E se você mudou em algo, se você se perdeu em algo, a minha palavra para você, valente, é: volte à prática das primeiras obras e retorne à essência da tua eleição, a essência do teu chamado, quando as coisas eram mais limpas, santas e fáceis e simples para você. Porque às vezes nós vamos nos tornando pesados e religiosos. Mas, Senhor, eu quero a essência da minha vida. E qual era a essência do ministério, do chamado de Neemias? Qual é a nossa essência? Em uma palavra-chave: restauração. Restauração. Deus falou algo comigo, que eu preciso ser restaurado para poder restaurar.
Porque a essência do chamado Neemias, ou seja, do nosso chamado, é a restauração. O que é restaurar? É voltar ao estado original. E restauração é um ministério de Deus, é o ministério de Cristo, porque o homem estava destruído, né? Porque os muros de Jerusalém destruídos, as portas queimadas, representam o ser humano, que estavam destruídos em ruínas, sem proteções, sem portas, mas que a obra de Neemias, o chamado de Neemias fez o quê? Restaurou. Ou seja, o homem foi destruído como Jerusalém. Agora Jesus trouxe a restauração, voltar ao Éden, voltar ao estado original de comunhão com Deus, de vida próspera, de você ter autoridade contra as obras do diabo, de você viver eternamente, que a eternidade está em Cristo. Então é muito profundo isso, sobre o que é restauração. E nós temos que olhar para as vidas como: eu vou ser um restaurador. Eu tenho que olhar para a obra de Deus e dizer: eu vou ser um restaurador. E restauração tem a ver com construção, com reconstrução. E em nome de Jesus, você foi chamado para a restauração. Abra o teu coração para ser restaurado no teu chamado. E seja um restaurador, seja um reparador, seja um reconstrutor. Deus quer usar a tua vida para isso. Às vezes nós perdemos a dimensão e a linha do nosso chamado. Vamos nos perdendo em pressões, em desafios, em pessoas, em traumas, experiências, em fofocas, em murmurações, em incredulidade, em ataques demoníacos, em tantas coisas que só tem um objetivo: nos descaracterizar e nos tirar do foco que é o meu destino espiritual, que é o meu chamado. E aqui, algo que eu quero te dizer. Neemias, o que ele fez? Neemias, ele, quando ficou sabendo e nasceu aquele chamado dentro dele, e ele decidiu, de alguma maneira eu vou para Jerusalém, porque isso é o meu destino, é isso, a minha missão, o meu propósito é esse de vida. Eu entendi porque eu estou aqui, porque eu vou falar com o rei, porque o rei vai me liberar, porque tem que ser eu sou a pessoa estratégica para isso. Neemias, o que ele fez? Ele se assentou, chorou e jejuou. E aqui há algo que eu quero dizer ao teu coração. Você pode até chorar, pode até se lamentar, mas tem a hora de jejuar e de agir. E sabe que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração? Que há muitas pessoas que elas abandonam o chamado por decepção, abandonam o chamado por traição, abandonam o chamado porque perdem essa linha mestra, não é, que me conecta ao meu chamado. E as outras coisas vão sendo mais importantes, e às vezes uma sucessão de erros, de decepções, de traumas, de inseguranças, de dúvidas, de conflitos, de opiniões, de experiências negativas, vão tipo assim, ó, sufocando a coisa mais linda que existe, que é um chamado espiritual. E o que eu quero te dizer: seja restaurado, abra-se para a cura, não fique chorando e se lamentando, jejue e se levante para cumprir o teu chamado. Para de ficar se lamentando, para de ficar encontrando culpados, deixa Deus limpar o teu coração. Neemias não ficou ali parado chorando não, como muita gente fica parada chorando e reclamando. Neemias, ele usou as más notícias como uma mola propulsora e falou: agora eu vou ser uma pessoa-chave no plano de Deus. E eu quero te dizer, Deus quer te usar, você é uma pessoa-chave no plano dele. Tenha consciência disso em nome de Jesus. Deus te deu um chamado de Neemias, Deus nos deu uma vocação. Receba no teu espírito esta palavra. É o poder do chamado de Neemias. Quando ele disse: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Ninguém me mandou, mas eu sinto. É algo que
ferve o meu espírito. E quando nós falamos de chamado, sabe o que acontece? Tem três maneiras, três tipos de pessoas de como tratam o seu chamado. Primeiro, são aquelas que viram as costas para o chamado. Deus chama, vira as costas, como o jovem rico virou as costas para o Senhor. O outro grupo são aqueles que praticam o chamado de maneira negligente. E lamentavelmente, muita gente está nesse grupo, porque é como o sacerdote Eli de 1 Samuel 1 e 2, né? Era uma pessoa que tinha um ministério, era um sacerdote, mas ele era completamente desleixado, indisciplinado, não cuidava dos filhos, não era zeloso e nem tinha temor a Deus. Ele havia perdido tudo isso no meio do caminho. Um dia ele tinha, porque ele foi escolhido para ser um sumo sacerdote, que era uma alta posição, até de autoridade espiritual. Só que ele se perdeu. Ele se perdeu no meio do caminho. Cuidado para não se perder no meio do caminho. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não se perca no meio do caminho, porque o preço depois é muito alto. E não existe estoque de tempo. Não existe. Você tem que viver o momento do chamado que Deus te deu. Seja a igreja que você estiver, o ministério que você estiver e fazendo o que você estiver. Viva o momento de Deus, porque Ele não volta mais. Então, a negligência faz a obra sofrer. Quantos projetos de Deus são abortados pela negligência? Então, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente, né? Jeremias 48:10. Querido, faça tudo como se fosse para o Senhor e não se perca nisso. Seja diligente, temeroso, zeloso com as coisas espirituais e trate com santidade e temor a tua eleição e o teu chamado, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos e nós todos vamos dar conta diante de Deus, não é? Porque a quem muito é dado, muito será requerido. E o terceiro grupo são os que fazem o chamado realmente o seu modo de viver. Se por um lado tem os que viram as costas para o chamado, tem outros que fazem de maneira negligente, já tem um grupo, felizmente menor, mas vai crescer, você faz parte desse grupo, é aquele que veste a roupa do chamado, é aquele que se posiciona pelo chamado, vive intensamente, respira o chamado, como Davi, Atos 13:22. Deus tirou Saul, que era negligente, que era pecador, que não tinha temor, não tinha aliança com o profeta, e colocou Davi e disse: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha vontade. Isso é chamado. Disposto a fazer toda a vontade de Deus. Um homem segundo o coração do Senhor. Que você faça parte desse terceiro grupo. Porque o que nós precisamos é vencer os nossos conflitos, as nossas dúvidas. Nós precisamos vencer os nossos medos. Lá em Marcos 10:28, fala que Jesus havia acabado de repreender lá aquele rico e o Senhor falou: dificilmente um rico vai herdar salvação porque confia na riqueza. E os discípulos começaram a se perguntar: mas Senhor, e nós que tudo abandonamos para te seguir, o que vai ser da gente? Era um momento de dúvida deles. Às vezes a gente fica assim, não é? Meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? Eu me entreguei ao meu chamado, o que vai ser do meu amanhã? Querido, a melhor coisa da vida é você ser dependente de Deus. Meu Deus do céu. Jesus falou: olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, campos, trabalho por amor de mim, que já não receba no presente 100 vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, tira o medo do teu coração, se entregue ao teu chamado, se entregue ao Senhor, viva o teu destino espiritual, faça a tua vida valer a pena em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saiba, entenda qual é o privilégio de nós sermos usados por Deus. Então, eu quero te falar
3 coisas importantes aqui para a gente finalizar o nosso discipulado de hoje. A primeira coisa, tenha disposição para cumprir e para fazer, tenha disposição para exercer o teu chamado. Aqui em Neemias capítulo 2, no versículo 17, fala assim: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser o próprio. Olha o 18. E eu lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Meu Deus! Neemias chegou lá e aquele povo estava todo desanimado, sentado em cima de escombros, perderam a identidade, oprimidos pelos inimigos, miseráveis, sem força de trabalho, roubados. Como homem, o diabo faz com o homem, roubado. Mas chega o restaurador, chega aquele que tinha um chamado de Deus, chega um agente de transformação, chega um homem cheio de ânimo espiritual, cheio de força, cheio de visão, cheio de plano, cheio de vontade. E isso tem que ser você, esse tem que ser você, Neemias. E é incrível porque Neemias pega aquele povo desanimado e porque ele tinha a visão, porque ele havia recebido algo tão grande de Deus, ele tinha desejado tanto aquilo, e ele havia entendido, virou uma chave na cabeça dele, ele entendeu, falou, não, pera um pouquinho, é isso que eu tenho que fazer, cumprir o meu chamado. E ele abandonou o teu trabalho, abandonou tudo e foi. E a sua disposição era tão grande, que ele contagiou aqueles que estavam lá sentados nos escombros. Às vezes nós falamos assim, né? Ah, não, eu preciso de outras pessoas para poder realizar. Não. A questão é qual o teu ânimo? Qual é a tua disposição? Deus vai usar quem você tiver à disposição. Deus vai usar os materiais humanos ou materiais, o que tiver na tua mão. E é assim que Deus vai fazer. Deus vai usar aquilo que você tem. Agora o que você precisa? Disposição. Eu quero repreender toda a letargia, todo o sono espiritual. Eu quero repreender aqui tudo que está bloqueando o teu chamado. Libera a tua vida, libera a tua vida. Pede perdão, perdoe, vença os teus medos, vença os teus conflitos. Põe uma pedra em cima disso e fala, Senhor, eu vou viver minha vocação espiritual. Chega, eu quero me dispor para edificar. E a palavra do Senhor é, se disponha para edificar. Deus te chamou, como Neemias, para fazer as coisas acontecerem. Para fazer as coisas acontecerem. E Neemias fala aqui, eu vos declarei como a boa mão do Senhor esteve comigo. E aqui é um detalhe que eu quero trazer de uma revelação para você. Porque as mãos de Deus realizam na terra através do quê? Através das minhas mãos. Você está entendendo isso? As mãos de Deus operam na terra, operam nas vidas, operam na obra, através das minhas mãos. Quando você entende isso no teu espírito, você muda o teu ânimo, porque você fala, meu Deus do céu, não é a minha mão, mas é a mão de Deus agindo na minha vida. Isso é muito forte, isso é muito sério. A mão de Deus opera através das minhas mãos, foi o que Neemias falou. A mão do meu Deus estivera comigo. Então vamos nos dispor e vamos realizar. Então viva esta palavra, tenha disposição. Segundo, tenha desejo de crescer espiritualmente. Em 1 Timóteo 3,1, Paulo fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E eu quero aqui, sabe,
colocar isso diante de você, porque as situações, às vezes, a sutileza do diabo é tão grande, porque às vezes a pessoa não percebe, mas ela está abandonando ou já abandonou os sonhos ministeriais, o desejo de crescer, sabe, de avançar, de ser um servo de Deus, de ser um pastor na obra do Senhor. E a gente fica cheio de bloqueios. Ai, mas por causa disso? Ai, porque olha o que aconteceu com um, olha o que aconteceu com o outro, querido. A história do outro não é a tua história. E saiba de uma coisa, Deus nunca vai fazer algo com você sem antes ministrar o teu coração. Deus não quer obrigação, ministério não é obrigação não. Ministério é disposição do Espírito na minha vida, porque é Ele quem efetua em mim o querer e o realizar. Agora nós ficamos às vezes bloqueados internamente por uma série de razões. Mas sabe qual é o momento? Sabe qual é a hora? O momento é de voltar a desejar crescer, de voltar a desejar ter um ministério poderoso, de voltar a desejar ter um altar, de voltar a desejar ministrar, cuidar, orar em nome de Jesus. Então, tome posse desta palavra e, em último lugar, seja um padrão dos fiéis. 1 Timóteo 4,12 fala sobre isso, depois você leia. Timóteo, seja um padrão dos fiéis. A palavra no procedimento, na fé, na pureza, no amor. Seja um padrão, seja um referencial, seja um Neemias nesse tempo. Tenha o teu chamado, porque a tua honra e a tua prosperidade está em você cumprir o teu chamado. Olha Neemias, de copeiro a governador, de um homem que servia ao homem, ao copeiro, ao rei, e passou a servir a Deus. O que você acha que é melhor? Ser copeiro ou ser governador? Servir o homem ou servir a Deus? Receber do homem ou receber de Deus? Entenda isso no teu espírito. A tua prosperidade, o teu sucesso financeiro, profissional, material, espiritual, o teu sucesso familiar, tudo vai de encontro a você cumprir o teu chamado, a tua vocação, a tua eleição. Porque tudo que Deus tem preparado para você está no plano dele, não no teu plano. Está no destino espiritual, não no destino carnal. Então, é o poder do chamado. Receba esta palavra em nome de Jesus. Medite nela. Nós somos chamados como Neemias. Vamos orar. Senhor, eu oro e abençoo cada vida agora. Que o poder desse chamado se derrame e se cumpra na vida dos teus filhos, cada um que ouve, que assiste agora, Pai. Ministra, abençoa, realiza, dá vitória, Pai. Dá entendimento, descortina o mundo espiritual, põe de volta no chamado, nos faz viver o nosso destino, e que o poder, a unção de Neemias recaia sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Te amo em Jesus, Deus te abençoe muito. Anote, viva, transmita esta palavra. Eu e você somos Neemias. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor. Chamado de Deus. Unção, constituição, viver o propósito, destino espiritual.